Graça e paz, shalom para todos vocês. Eu me chamo Raquel, moro aqui em Fortaleza. Hoje eu venho trazer para vocês um testemunho, um dos testemunhos. Tá? Eu tenho 2 filhos, Miguel e Emanuel, gêmeos, e tenho a Laura Rebeca. Sou casada com o Carlos, que alguns de vocês já vão conhecer, só de me falar, né? E tudo começou dia 25/12 de 2024. Tá? O meu casamento vinha com várias atribulações, várias, situações ruins, né? E no dia 24, na madrugada, a gente fez a ceia do Natal, dia da madrugada, eu comecei a orar. E eu comecei a orar, né, falando com o Senhor. Eu tive uma conversa séria com Deus. Eu disse: Senhor, eu não aceito mais viver dessa forma. Eu não aceito ser humilhada. Eu não aceito viver dessa forma, nesse casamento, desse jeito. É isso que o Senhor quer pra mim. Eu não quero mais isso. O Senhor disse que ia me honrar, eu estou esperando o Senhor me honrar, nada está acontecendo. E eu comecei a questionar o Senhor. Eu sinto que tem algo errado, eu sei que algo está errado, eu não consigo ver onde é que está errando, eu não consigo. Eu sinto que falta algo. E eu comecei a anotar tudo que me incomodava e tudo que eu queria do Senhor. Primeiro eu pedi para que o Senhor me mostrasse. E o dia após, né, dia 25, ficou certo da gente ir com um passeio. E ficou certo a gente ir para esse passeio no dia 25. Só que eu estava grávida de 7 meses, né, estava enorme. E eu não tinha amanhecido muito bem. E o meu enteado acordou todo mundo pela manhã querendo ir para esse passeio. Meu enteado tem 7 anos. E eu disse: olha, ninguém vai para esse passeio. E o meu esposo questionando: vamos. Então vai só eu e o Pedro Lucas, que é o meu enteado. E eles foram. Rodaram no meio do caminho. O meu enteado disse: pai, eu quero voltar para casa, eu quero ficar com minha tia, eu não quero ir. E o pai dele achou estranho, né? Mas mesmo assim voltou pra casa e ele apareceu. Tava com meus pezinhos inchados. Ele apareceu: tia, eu não vou deixar pra ir pro próximo domingo, porque aí vocês vão. Eu não quero ir só. E foi questão de segundos mesmo. E aí eu fiz o café da manhã dele, né? Que ele tinha saído sem merendar. E merendou, se sentou na cadeirinha. Na hora que eu se sentei, o meu telefone tocou. Aí era uma moça, uma enfermeira, que estava ligando porque o meu esposo estava convulsionando. Ela disse: moça, você tem um esposo que tem uma espinha branca? Eu digo: sim. Ela disse: é porque ele está convulsionando, sabe dizer se ele convulsiona? Eu disse: não, ele nunca convulsionou não, mas ele está aqui, ele entrou numa BR, ele passou de uma avenida para outra, contramão, e por pouco ele não entrou de frente com um trator. E pasme, eu fiquei em choque, saí batendo em todas as portas dos apartamentos, não tinha ninguém, porque pleno feriado, todo mundo, né, tava viajando. E eu comecei a chamar a irmã Rose para me ajudar, só que eu lembrei que ela não estava em casa também. E aí eu vi, né, muita ambulância no local, já estava saindo, na verdade já tinham levado ele para o hospital de Calcaia. E quando eu cheguei lá, eu vi que a pupila dele estava muito dilatada, só que aí as pessoas estavam tratando ele como uma pessoa que tivesse usado droga ou bebido ou algo do tipo, sendo que ele não bebe nem refrigerante, porque ele disse que faz mal. E eu todo o tempo questionando, e nenhum exame tinha sido feito nele. Eu tava vendo que ele só me reconheceu, ele não sabia o nome dele, não sabia de nada. Quando os meninos que foram me socorrer lá no local ligaram pra mim: Raquel, não tem como tirar o carro do local porque o eixo quebrou. Gente, o eixo quebrando não faz o carro ir para um lado nem para o outro. Foi a única coisa que teve que acontecer para que aquele carro tivesse parado, porque senão ele ia de encontro aos outros carros na contramão. Esse eixo quebrou, e fazendo com que o carro não fosse para um lado nem para o outro, e parou milímetros de um trator.
Então eu pedi para os meninos ir me encontrar lá no hospital, porque eu ia retirar ele do hospital. O hospital disse para mim que se eu retirasse ele ia sair sem nenhuma guia, sem nada. Eu disse, mas eu vou tirar ele daqui. E tirei ele do hospital, trazendo ele para o hospital da Apivida aqui em Fortaleza. E ele todo o caminho vomitava muito, ele não tá normal isso. E logo chegando no hospital, eles foram fazer uma TC de crânio nele, né, de imediato. Só que aí eu percebi que nessa TC todo mundo ficou surpreso, apareceu eu grávida, empurrando ele na cadeirinha de roda, só que aí ninguém me ajudava. Depois dessa TC todo mundo apareceu pra me ajudar, ficou todo mundo no meu pé, perguntando se estava bem, se estava... Eu achei muito estranho. E eu tomei a atitude de deixar ele na medicação, entrei dentro da sala do médico e disse, doutor, eu não aceito mentira, eu não sei lidar com mentira, então, por favor, me fala a verdade. E aí o doutor disse assim, senta, por favor. Quando ele pediu para me sentar, ele virou o computador e disse, essa aqui é a TC de crânio do seu esposo. A gente tá vendo muita secreção, muito furinhos no cérebro dele, só que a gente ainda não sabe o que é. Pode ser algum tumor e pode ser também aquela doença do germe do porco, né? Eu não sei como é o nome. E ali eu fui ficando sem chão. E ele disse, aí a gente vai levar ele para internação já e vamos investigar. E aí eu saí daquela sala, entrei dentro do banheiro, tranquei a porta e comecei a orar. E eu liguei pra Rose, minha irmã na fé, e eu comecei a entrar em desespero. Rose, eu dei pra ela disse, eu comecei a orar e eu orando muito ao Senhor. Eu digo, olha, Senhor, eu não tenho força. Eu não tenho força. Então me dá sustento, porque eu demorei muito a sair desse banheiro e juntou um pessoal na frente, sabe? Só que ninguém teve a coragem de me perguntar o que era. E como eu ia conseguir olhar pra cara dele? Quando eu entrei na sala da medicação, eu tava com roupa pijama ainda, pedi pra que Rose mandasse roupa pra mim, mandasse as coisas pra mim, me tomar um banho, né? E eu bem inchadinha já, e eu olhei pra ele e eu não tive ação. Foi quando ele, amor, o que tá acontecendo? Tá todo mundo me chamando pra mim e fazer um exame, eu não tô entendendo. Ele não lembrava nem o que tinha acontecido com ele. E eu entrei em contato com o patrão dele e fui contar o que tinha acontecido. Foi quando ele foi me dar suporte lá no hospital, porque eu tava só. A gente não tem família aqui em Fortaleza. A minha família é a família que Deus me deu, né? E nesse dia era como se fosse um pesadelo. E foi aí que a gente não teve mais como esconder dele. E eu peguei ele na cadeira de roda, levei até a sala do doutor. E o doutor foi falar pra ele o que ele tinha. Ele só olhou pra cima, assim, olhou pra mim, né, que tá na cadeira de roda, pra mim e disse, eu tenho um tumor. E em nenhum momento eu tenho lembrado das minhas orações, né? E ele foi pra ser internado e eu fiquei com ele lá. E os meus pastores começaram a orar comigo. Eu passei pra ele a situação, né? Com minha pastora, eles começaram a orar comigo na madrugada, né? Sempre orando. E nesse dia eu tinha fechado a Bíblia, eu estava sentada na poltrona. E logo após que eu tinha orado, ele teve a primeira convulsão na minha frente. E ele deu um grito de morte. O semblante dele, o rosto dele, a fisionomia dele não era mais ele. E eu senti uma presença naquele momento ali, era terror. E eu comecei a orar, não precisou chamar ninguém, veio todo mundo pro leito dele. Todo mundo pro leito dele. E me afastaram. E foi uma convulsão tão intensa que foi no corpo todo. Ele convulsionou o corpo todo, que às vezes é parcial, é uma parte específica do corpo. Ele não, foi o corpo todo. Ele roxeou, ele ficou terrível. E ele só veio tornar no outro dia. Isso foi às 1h15 da manhã. Ele veio tornar no outro dia e o doutor disse, olha, a gente só vai saber se ele vai ter sequelas ou não quando ele retornar. E eu comecei a orar bastante e ele voltou, falou normal, como se nada tivesse acontecido. Ele já estava ligado nas máquinas já. Veio a questão
que ele teria que ser operado e precisaria que fosse feita uma ressonância fora do hospital, porque o plano dele ainda não cobria a cirurgia e nem mesmo a ressonância. A gente fez a ressonância, foi quando a gente viu o tumor pela primeira vez e foi assustador. Ele já disse, já era, eu vou morrer, porque um tumor desse tamanho, e para vocês terem noção, o tumor na imagem já era grande, e quando o doutor operou, ele ainda virou para mim e disse, Raquel, quando eu abri, o tumor era ainda maior do que eu imaginava, e não deu para tirar todo, ficou parcial, só deu para tirar uma parte, ficou ainda resíduos, né? E aí a gente viu esse tumor pelas imagens e naquele momento toda a minha indiferença que eu tinha a ele, né? Porque tudo meu era arrumar minhas coisas e ir embora, era abrir mão, era desistir, né? E vendo o rosto dele, ele naquele momento ele se entregou. Ele disse que não tinha mais jeito. Ele disse, eu não vou ver nem minha filha nascer. Eu não vou brincar com ela, eu não vou, né, viver. E quando ele dormia muito, né, por conta da medicação, eu chorava, orava e falava com o Senhor. E isso eu orava ali naquele leito dele. Só que aí, eu tinha esquecido que Deus estava ali naquele momento comigo. E Ele usou pessoas do começo ao fim para nos ajudar. Eu vi Deus presente em todo momento, toda hora. E aí, uma moça, uma senhora que estava ouvindo minhas orações todos os dias, e eu estava no sofrimento para conseguir um exame, tinha que ser marcado, e só tinha para 2 meses, né, para fazer esse exame. E ela disse, moça, desculpa, ela passou assim para um lado, para o outro, eu disse, moça, desculpa eu me intrometer, mas qual é esse exame que você quer fazer? Porque eu tô vendo o teu sofrimento e eu trabalho numa clínica que eu posso ajudar. E eu peguei esse papel e ela pegou, no mesmo dia marcou o exame, a gente pagou a metade do valor e até hoje eu ainda fiquei com contato dela, mas depois a gente perdeu o contato, mas ela me ajudou nesse momento. A gente fez o exame, o doutor conseguiu ver qual era o tumor dele, né? E como era que ia ser feito, né? Na verdade, conseguiram ver que era um glioma, porém não sabia o grau e nem o tipo de glioma, né? E eles disseram que eram para ser operado, porém não tinham condições porque o plano não cobria. E foi outro desespero. Ele disse, eu vou pra casa, vou morrer. Ele só dizia isso. E eu orava o Senhor, pedia providência. E apareceu um médico. E eu buchudinha andando pelo hospital. E eu ia lá, bati de frente. E eu vi ele conversando, dizendo que não ia dar. O doutor falando que não ia dar certo. Que ele poderia operar, porém só dependia do hospital. E ele pegou e disse assim, olha, já estava saindo, ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa situação pro chefe de cirurgia neurológica, vou ver o que ele diz. E me encaminhou pro doutor e contou, né, olha, a esposa dele tá grávida, né, e aí o chefe de cirurgia ouviu a ressonância dele, né, a tomografia, e disse, eu quero conhecer ele amanhã. E aí eu sabia que aquele momento ia ser decisivo, então eu só orava. Gente, eu orava ao Senhor tanto. Eu mal falava com o meu esposo, porque ele passava mais tempo dormindo, então eu orava muito. E quando a gente foi pra consulta, eu peguei na mão dele e olhava para aquele prédio grande assim, e já me deu vontade de chorar. E ele disse pra mim, querido, antes que não suportava olhar pra mim, porque eu sempre tava chorando, né? E aí, gente, eu tô me emocionando porque eu tô lembrando da situação. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu não tô conseguindo mais. Eu não quero chorar na frente dele. Então me dá força, porque eu não consigo mais orar. Eu não conseguia orar mais, eu não conseguia. E aí, a gente esperou, né,
o patrão dele, né? Que o patrão dele estava atrasado. Atrasado não, ele estava no tempo de Deus, porque Deus precisava de uma testemunha para testificar o que iria acontecer. Eu não conseguia mais orar, então eu comecei a louvar. Eu comecei: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E eu louvando, e meu esposo: por que tu tá brilhando? Isso na sala da recepção, e todo mundo olhando pra mim, eu só conseguia louvar e as lágrimas caíam. Quando o patrão dele chegou, logo assim que ele chegou, o médico chamou. E a gente entrou naquela sala, e eu muito apreensiva, né? Lembrando que o médico já tinha passado por mim, eu digo: nossa, que médico chato, né? Não deu nem bom dia. Eu comecei a criticar o médico. Gente, quando eu entrei na sala, veio um clarão dentro da sala, uma paz tão grande. O próprio Espírito Santo estava ali se fazendo presente. E começou a usar aquele médico. Ele pegou na nossa mão, contando uma situação, ele pegou na mão dele e disse: eu já lhe conheço. Antes mesmo de lhe ver, eu já lhe conheço. E um dia antes eu tinha orado ao Senhor, digo: Senhor, é o teu tempo. Eu tinha sentido uma contração muito forte, né? E lembrando que eu estava com 7 meses ainda, eu comecei a orar ao Senhor. E nós já estávamos tudo preparado para ir para o hospital, para ganhar a Laura, né, antes do tempo. E eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, é o teu tempo, é o seu tempo. E naquele dia, na consulta, o doutor falou justamente sobre isso. E o médico começou a ser usado por Deus ali. Ele começou a falar coisas que eu e meu esposo tenha orado dentro de um quarto, em 4 paredes, onde só Deus se fazia presente naquele momento. E o médico começou a falar na sala. E ele começou a dizer: eu só quero que você ore, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês orem. Eu não sou Deus, eu sou a caneta de Deus. E o patrão do meu esposo, que fala bastante, ele se calou, ele não conseguiu falar nada, ele só depois olhou e disse: o senhor é crente? Aí ele disse: não, eu não tenho religião, eu acredito em Deus, mas em religião eu não tenho. Mas para a situação do Carlos, ele precisa orar, ele precisa estar em oração, né? No caso, eu e ele, a gente orar. E lembra que eu tinha dito que eu não conseguia mais orar? Eu não conseguia orar, eu só louvei ao Senhor. E naquele momento ali, trouxe uma paz, uma segurança. Aí, ele disse: olha, a gente estava com o pé no acelerador, agora a gente vai tirar o pé do acelerador e vai começar a frear. Apontou para minha barriga e disse assim: olha, vamos esperar o tempo e vamos esperar esse bebê nascer. Eu quero que você venha para consulta com esse bebê no colo. Vamos com calma. E se o plano não cumprir sua cirurgia, eu faço sua cirurgia de graça. Eu não vou cobrar nada. Mas vamos com calma agora. E naquele ali foi o próprio Deus falando, entendeu? A gente teve calma, teve paciência. Não foi fácil processar tudo isso. E a gente foi cuidar da gestação em si, né? Foi aí que a gente foi esperar o tempo para a Laura nascer, que aí já é outro testemunho, né? Maravilhoso. E a gente foi esperar o momento certo para essa cirurgia. Naquele momento eu comecei a me conectar com o Senhor novamente. E eu lembrei do livro de Isaías 41:13, se eu não me engano, que diz assim: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, e seguro pela tua mão direita. Não temas, eu te ajudarei. Então, assim, muitas das vezes Deus está te mostrando algo que você mesmo pediu em oração, e Ele te mostra, mas não é o que te agrada. Porque o melhor de Deus, na sua subconsciência, muitas das vezes você acha que não é o melhor para você. Só que não se esqueça que Ele é Pai. Ele te ama e Ele vai fazer o que for melhor para você. Muitas das vezes você pede algo que Ele vai fazer o que você precisa naquele momento, entendeu? E eu não estava conseguindo enxergar os livramentos que Deus tinha mandado, o quanto que Deus estava mostrando que tinha algo errado e eu não conseguia ver e não conseguia buscar pelo entendimento. Para vocês, o quanto a falta de clareza, de discernimento pode prejudicar a nossa vida.
por 3 vezes. 3 vezes não, deixa eu ver, a primeira vez o meu esposo, ele estava numa rede, e eu escutei um estrondo assim, buf. Gente, não torou a rede, não torou os punhos, não arrebentou o ferro de aço, nada. Foi como se fosse removendo ele da rede. Aí eu, é o diabo. É o diabo, comecei a repreender os diabos, é o diabo. Só que ele começou a colocar sangue na boca, eu não sei se ele tinha mordido, eu não lembro bem. E eu comecei a querer levar ele para o hospital e ele não queria ir. E eu comecei a repreender que era o diabo. Tudo bem, dois dias depois, ele disse que iria embora e eu comecei a falar um monte de coisa pesada pra ele, um monte de coisa que não era prudente falar, eu falei, mandei ele embora mesmo. E eu cheguei pra minha irmã Rose e disse, irmã Rose, eu não vou mais orar por ele, eu não vou mais. E ela, tá bom filho, eu não vou mais orar. E aí, Deus me despertava 3 horas, 3h15, 3h20. E não me deixa, isso no mesmo dia, na madrugada. Eu digo, tá bom, Senhor, vou orar. Fui lá pra minha varanda, ainda escuro. Eu vi o dia amanhecer, mas o Senhor não permitiu que eu orasse por ninguém, somente por ele. Comecei a orar pela vida dele, olhando pela vida dele. E eu não sabia o porquê que o Senhor estava mandando eu orar pela vida dele e mandava eu pedir perdão. Eu não fiz nada, eu não vou pedir perdão. Peça perdão. E eu chamei ele, meu dia, digo, não sei o porquê, mas Deus tá mandando eu pedir perdão, me perdoa. Olha, tá mandando eu dizer que eu te amo, que isso aqui tá mandando você também falar, e você fala. E ele começou a falar, e ali a gente fez as pazes, ele não foi embora. Porém, quando foi questão de segundos, e gente, questão de segundos, ele saiu, me deu um beijo, me deu um abraço, as coisinhas dele estavam lá fora, já juntadas. Ele saiu na moto, e atrás da minha casa, quando ele foi atravessar o quarteirão, ele buzinou, um carro veio em velocidade e bateu nele, ele capotou 3 vezes. Quem viu o acidente disse que ele estava morto. Ele capotou, ele girou no ar. E o que aconteceu? Eu grávida, né? Peguei o carro e fui correndo até o local, dirigindo mesmo, todo mundo, meu Deus, ela tá grávida, e quando aquela multidão ao redor dele, e o povo gritando, dizendo que era para levar para o hospital, porque ele tinha batido na cabeça, que tem que fazer um exame, que ele tava mal, que não sei o que. Ele disse para mim que tava bem, que iria para casa, que depois iria para o hospital, sendo que ali Deus tinha permitido para que a gente fosse ao hospital, para que ele descobrisse o que ele tinha, só que nós não tava dando ouvido, a gente não tava atento, a gente não. Então, assim, Deus não tem prazer na morte, né? E ali, naquele momento, lembrando, né? Isso foi questão de 2 dias. Teve a queda da rede, que era para ter ido no hospital, e teve também um acidente, que ele também não foi pro hospital. Passou questão de 2, 3 semanas, foi quando aconteceu, de fato, o acidente. Lembrando que Deus deu o livramento para que a gente não estivesse no momento, e que, porque eu grávida, né? Podia ser que o susto pudesse até perder a neném. E o pequenininho também não estaria também presente, né? Que era o Pedro Lucas, que ia só. Então Deus livrou, porque Deus queria mostrar o que estava acontecendo. E lembrando da oração que eu tinha feito, que eu pedi ao Senhor que o Senhor me mostrasse, né? O que estava oculto, o que estava para acontecer, que eu não estava conseguindo entender, o porquê que eu não conseguia sair daquela situação, entendeu? E aí, né? Ele conseguiu fazer a cirurgia após que a Laura nasceu, né? A Rose, né, começou a interceder também, muita gente orando pela gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui a foto do dia da cirurgia, a foto dele, né, pós-cirurgiado. E, gente, foi milagre. A gente fez agora o segundo retorno com o médico. O médico disse que não conseguiu ver nem o vestígio do restante do tumor que ele teria deixado lá, porque era muito grande, ele disse que não conseguiu tirar todo. Ele está fazendo quimioterapia, foi passado pelo oncologista para passar um tratamento de 1 ano, e mediante aos exames, da forma que está sendo, provavelmente seja reduzido o tempo dele de quimioterapia de 1 ano para menos. O doutor ficou sem palavras, ele disse, Raquel, eu não tenho o que dizer, é dizer que eu não vi tumor. Nem os exames estavam constando aqui que não tem tumor. E aí aconteceu tudo no tempo de Deus. A Laura nasceu, ele conseguiu se operar.
ele vai passar no oncologista para que o oncologista veja a tomografia dele, a ressonância dele. A gente está aguardando, né, esse momento. E lembrando que essa cirurgia que ele fez, ele poderia ter ficado com sequelas, ele não ficou com nenhuma sequela. Então eu creio num Deus que faz obras completas, por completo. Eu creio num Deus do impossível, eu creio num Deus a qual eu posso confiar na mão dele todos os meus problemas. Lembrando que eu era uma pessoa, gente, qualquer coisa eu desistia, qualquer coisa eu largava a mão, qualquer coisa eu me desesperava, qualquer coisa eu, sabe, eu não confiava no Senhor, entendeu? Então não agiu somente na vida dele, agiu na minha também. Assim, o doutor disse que deu para ver a cavidade, né, o buraco a qual foi retirado o tumor, porém sem nada de vestígio do tumor. Tem somente um tampão, né, porque não pode entrar nenhum tipo de secreção dentro. Eu creio na fidelidade do Senhor na nossa vida. Eu olho para os meus projetos, eu confesso, é tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora.